paz de Cristo a todos que estão aqui, a paz de Cristo para a irmã Karen, para o irmão Rodolfo também. Vamos estar assim iniciando a nossa live de hoje e vamos estar assim continuando com as nossas meditações na Epístola aos Romanos nessa noite. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando daquilo que Deus nos tem ensinado ao longo de todo esse tempo acerca dessa epístola de Paulo aos Romanos. Vamos estar assim iniciando essa live dessa noite. A todos que estão ao nosso alcance, Deus continue abençoando grandemente. Vou estar agora iniciando com uma oração em nome do Senhor Jesus. Vamos estar assim orando. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos, Senhor, os Teus atributos que falam, Senhor, da Tua grandeza, que falam, Senhor, da Tua infinitude, que falam, Senhor, ó Deus e Pai, da Sua eternidade, que falam, ó Deus Todo-Poderoso, da Sua onipotência, da Sua onisciência, ó Deus, da Sua onipresença, da Sua glória, Senhor, e majestade. Falamos também, Senhor, acima de tudo, da Sua santidade. E justamente é por essa santidade é que nós buscamos a Tua face e buscamos querer Te agradar, Senhor, a cada dia e a todo momento. E sabemos que ao falarmos das Tuas coisas, nós falamos tudo pela fé, acima de tudo. Nós não falamos, Senhor, dizendo que temos um conhecimento exaustivo da Tua presença, exaustivo do Teu ser e das Tuas obras. Apenas reconhecemos na nossa pequenez que precisamos a cada dia, Senhor, sermos cheios da Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome. É o que Te louvamos e Te agradecemos, confiados no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu aproveito aqui nessa live, antes da gente começar a nossa leitura de Romanos 11, né? Eu quero deixar aqui a minha impressão, a minha opinião sobre o que anda agora sendo bastante divulgado na internet acerca da Asbury University, né? do mover que está acontecendo ali. Pelo que se percebe, pelo menos até o momento, as informações que me têm chegado, né? Tanto de amigos quanto de canais, seja canais do YouTube, seja, digamos assim, informações em geral, o que a gente percebe é que a gente não encontra lá, né, meninice, a gente não encontra lá um mover estranho a tal ponto de você ver ali milagres suspeitos. Apenas o que vemos ali, pelo menos o que eu tenho visto, o que eu vi, né, de um dos testemunhos do que anda acontecendo lá, até eu creio que ainda o culto ainda esteja continuando lá nos Estados Unidos, nessa universidade, né? A gente vê testemunho de pessoas renovando seu compromisso com Cristo, né? E pessoas assumindo o compromisso com Cristo. Então, não vou dizer, tá, que é um avivamento, mas posso dizer uma coisa, que algo Deus está fazendo lá, mas para saber se é um avivamento ou não, só o tempo dirá, pelos frutos que se seguirão a todo esse mover. Mas desejo de todo o meu coração de que o que está acontecendo nessa universidade possa assim repercutir nas vidas de cada um, possa repercutir na vida da própria nação chamada Estados Unidos da América. Isso possa repercutir. Assim também é o meu desejo que os evangélicos daqui do Brasil, né, o nosso protestantismo brasileiro, possa também se voltar justamente para uma vida, né, de consagração e arrependimento ao Senhor. Isso eu espero sinceramente. A graça e a paz de Cristo, irmã Viviane. Deus abençoe aí no Instagram. Tá bom? Então, é essa a minha palavra inicial acerca dos avivamentos que estão acontecendo lá na Asbury University, ou Universidade de Asbury.
é essa a minha palavra. Eu espero sinceramente que hajam frutos e que esses frutos venham a permanecer para a glória de Deus. Vamos então ao texto de Romanos 11. Vamos à leitura dele. Eu estou aqui em mãos com a versão Almeida, revista e atualizada. Aí eu uso até palavras do reverendo Hernandes de que a gente cresceu, no caso eu cresci com a Almeida, revista e atualizada. Então é preferível manter essa minha intimidade com essa versão. Claro que eu estudo outras versões, mas a base que eu tenho sempre trabalhado assim nos meus encontros com Deus, na minha intimidade com Deus, nos meus momentos devocionais, são sempre a Almeida, revista e atualizada. Vamos lá. Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme. Glorificado é o nome do Senhor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas.
Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a interpretação é tua, a aplicação é tua. Nos ajude, Senhor, a cada dia a fazer a tua vontade, assim na terra como no céu, em Cristo Jesus. Amém. Então vamos explicar aqui um pouquinho, né, esse capítulo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente nesse capítulo é a seguinte, é que esse capítulo é uma conclusão de toda a explicação que o apóstolo Paulo faz acerca do relacionamento entre o ministério dele como apóstolo dos gentios e a própria vivência da igreja de Roma. O que isso significa? Que ele, durante os primeiros capítulos, você vai ver aí, ao ler a Epístola aos Romanos, que nos primeiros capítulos ele vai revelando a graça de Deus para com todos e também mostrando que essa graça ela é revelada quando Deus chega e coloca todos os seres humanos numa coisa só, ou seja, todos estão encerrados no pecado. E há alguns, pela graça da eleição e todas as demais bênçãos da graça salvadora, ele mostra que o instrumento para chegarmos a tudo isso é a fé. E isso vai se chamar justificação, do capítulo 1 até o capítulo 8. E aí já a partir do capítulo 9, ele quer responder a seguinte pergunta: sendo tu judeu, você não está preocupado com a salvação do seu povo? Então ele vai argumentar nesses capítulos 9, 10 e 11, falando que ao mesmo tempo que esses israelitas ou esses judeus rejeitam a Cristo, essa rejeição é uma oportunidade em Deus usar a sua soberania, em Deus usar a sua misericórdia para com os gentios, já que até o evento Cristo, ou seja, até a vinda de Cristo, a salvação se resumia a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, aderiam a todas as ordenanças da dispensação do Antigo Testamento, incluindo as ordenanças a Abraão e as ordenanças a Moisés. Até aí, meio de salvação era esse, era juntar-se literalmente aos judeus, que seriam os descendentes de Israel naquele momento que permaneceram fiéis. Sendo que esses mesmos judeus rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Messias prometido. E aí, nesse momento, foi a oportunidade de Deus usar a sua misericórdia. É nesse contexto que a gente vê aqui Paulo respondendo a questão: e os judeus, como ficam em meio a essa graça revelada aos gentios? Então nós podemos ver o seguinte, que a gente pode resumir isso tudo numa única expressão, esse capítulo: a Deus toda a glória. A gente pode resumir isso em tudo em a Deus toda a glória. Então, a gente pode ver nos versículos que vão do 1 ao 10, de que a Deus toda a glória, pois reservou um remanescente fiel de Israel. Ele deixou um remanescente fiel. Então, isso que a gente tem que pensar aqui nesse momento, nesses 10 primeiros versículos, que eu vou ler novamente aqui para a gente poder examinar essa ideia dele ter reservado um remanescente. Olha só uma coisa interessante, tá? Nesses 10 versículos. Porquanto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Ou seja, a primeira eleição, né, que Deus estabelece não é uma questão de uma eleição individual, mas a eleição de uma nação. Aí vemos aqui, ó: ao não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas,
arrasaram os teus altares. Só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Isso está lá registrado, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18. Então, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, quer dizer, no meio dos gentios eleitos, no meio de toda uma população terrena, já estava se falando ali de que no meio deles, Deus reservou o remanescente. A começar que na época de Paulo já estava falando dos próprios apóstolos. E aí o que diz? Esses apóstolos eram judeus. E os membros da igreja de Jerusalém eram judeus. Então a gente pode perceber isso. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição a alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espíritos de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Então, nós podemos ver isso de uma maneira bem clara e interessante. Aí pode-se ver lá em Isaías 29, 10 ao 13, e também podemos ver isso em Isaías 6, 9. Então, pode-se ver isso. E diz, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Quer dizer, vê-se uma oportunidade em que nós, no caso gentios, temos a oportunidade de nos voltarmos ao Senhor. E por outro, ao mesmo tempo em que a liderança dos judeus da época de Paulo rejeitou a Cristo. E como há até hoje um bom número de judeus que ainda rejeitam a Cristo. Que ainda a gente pode perceber que os judeus, né, hoje não são os judeus, né, da época de Jesus, tá bom? Oi, Miguelzinho, Deus abençoe, meu filho, tá? Fica à vontade aqui no nosso meio. A gente está falando aqui de salvação e está falando sobre como a salvação chegou até nós, né? Se os judeus da época de Jesus rejeitaram Jesus e colocaram ele numa cruz, essa foi a oportunidade de Deus estender a sua salvação para nós, que não temos nada a ver com os judeus. Mas o que nos liga é justamente a fé no Salvador Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo também, Deus não abandonou os judeus, mas preparou, acima de tudo, um povo para o adorar e o louvar. E não importa quem seja, seja judeu, seja alemão, seja japonês, seja coreano, seja quem for, Deus dá oportunidade a todos de todas as nações. Seja muito bem-vindo, Márcio, como você está? Deus abençoe, Márcio. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe, Márcio. Já tem um bom tempinho lá na Context, né? Deus te abençoe. Tá? A todos aqui que estão me acompanhando aqui no Instagram, Deus continue abençoando, tá? E eu continuo aqui essa explicação. Então, a gente pode saber o seguinte, a Deus toda a glória. Por que a Deus toda a glória? Porque justamente Ele separou, mesmo no meio dos judeus, um povo para o adorar e o louvar. Ou seja, isso se chama eleição, isso se chama amor de Deus. Uma outra coisa importante agora, quando a gente analisa, quando Deus nos move a estarmos na sua presença, quando meditamos nesse texto de Romanos 11, é justamente o quê? Justamente isso. Vamos lá. Podemos ver agora nos versículos 11 e 12. Por que a Deus toda a glória? Né? Opa! Seja muito bem-vinda, Laninha. Deus abençoe. Fique à vontade. É que, pois haverá uma restauração dos israelitas a Deus no fim dos tempos. Então, um dos sinais de que Jesus está voltando é que aumentará consideravelmente, isso a gente pode ver no próprio texto mesmo que a gente está lendo, aumentará consideravelmente o número de judeus convertidos. Ao mesmo tempo que você vê evidentemente que muitos judeus hoje não veem Jesus Cristo como Messias, mas também haverá um número considerável de judeus convertidos ao Evangelho. Você pode ver aí nos versículos 11 e 12.
Diz assim, Romanos 11, versículos 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Quer dizer, a gente pode ver aqui, quem são os gentios? Somos nós. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então isso significa o seguinte, haverão pessoas de todas as nações se voltando para Deus. Assim também, com esse aumento de conversão dos judeus, também aumentará consideravelmente também, mais ainda, a conversão de mais gentios, ou seja, de mais não-judeus ao Evangelho de Cristo Jesus. E aí cabe aqui, eu abrir um parêntese aqui, né, que existe um ramo, né, existe um grupo evangélico que quando interpreta essas passagens, fala que essa conversão dos judeus se dará durante a grande tribulação, em que a igreja será arrebatada, né? Será arrebatada antes da grande tribulação. Só que esse texto ele não dá margem para isso, não dá margem. Não fala exatamente de dois planos de salvação, um plano de salvação para Israel e um plano de salvação para a igreja. Somos um único, e aí dentro do plano de Deus, somos um único e verdadeiro povo. Tanto judeus e gentios, formamos um só povo. Então, o meio de salvação para um será o mesmo meio de salvação para todos. Então, isso eu quero deixar muito claro, isso, em que não haverá, tipo, primeiro uma salvação do judeu e depois uma salvação do gentio. Não haverá. Ou, ao contrário, como a gente vê no período atual, como dizem, esse grupo conhecido como dispensacionalista, de que agora nesse momento, que é chamado de plenitude dos gentios, né? Esse momento agora que vivemos na atualidade seria a plenitude dos gentios, e aí teríamos uma nova oportunidade de salvação, ou seja, um momento só de salvação dos judeus, né? A paz de Cristo Jesus, irmã Lidiane, Deus abençoe, seja muito bem-vinda aqui no Facebook, tá? Então quer dizer, a salvação é única, a salvação é para todos, tanto para judeus quanto para os gentios. Não há um período específico em que haverá salvação só dos judeus, que seria esse período da grande tribulação. Não haveria nada disso. O que há é o quê? É que durante todo o período até a volta do nosso Senhor, pessoas, seja de qual nação for, virão a Cristo. E isso envolve uma eleição incondicional, ou seja, uma eleição antes da fundação do mundo, que só Deus sabe, nós não sabemos nada, em que os eleitos, os quais ele escolheu desde antes da fundação do mundo, serão manifestos. Todos eles, pela graça de Deus. Não porque merecessem, não porque exercessem fé, mas que Deus, antes da fundação do mundo, preparou todas as coisas para que essas pessoas viessem a crer no Salvador, Cristo Jesus. Até aqui, alguma dúvida? Quiser, pode digitar aí, né? Para o pessoal do Instagram aí, pode ficar à vontade, tá? No caso, a irmã Viviane, os outros, né? Digitem aí se houver alguma dúvida. Irmã Karen, irmã Lidiane, se tiver alguma dúvida, podem digitar aí, tá bom? Que a gente responde aqui na hora, acerca dessa interpretação desses primeiros versículos que vão do 1 ao versículo 12, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário, podem digitar aí, fiquem à vontade na nossa interação, tá bom? Alguma dúvida? Sim. Tá bom então. Deus abençoe, irmã Karen. Tá bom? Havendo alguma dúvida, podem digitar, fiquem à vontade. A gente está aqui para interagir mesmo, tá bom? Nessa nossa meditação. Opa, Deus abençoe, irmã Lidiane. Então agora vamos para outra etapa agora da nossa leitura, que vai dos versículos 13 a 24. Né? Porque o tema é esse, a Deus toda a glória. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em a Deus toda a glória, isso significa o seguinte, significa que nada em nós, de nós mesmos, pode agradar a Deus. O que vai fazer com que venhamos a agradar a Deus é o dom que Ele nos deu. Que dom é esse? O dom da fé. Ele nos deu um dom para exercitá-lo. E aí,
Sim, somos capacitados por Ele, e a isso também se chama graça. Pela graça somos capacitados a agradá-lo. Isso é que é fundamental. Quer dizer, por isso que aí nesse ponto nós podemos entender que nós não somos bonzinhos, mas sim Deus nos tem dado sabedoria para vivermos em santidade, para vivermos buscando agradar a Ele. Versículos 13 ao 24. O que diz? Diz assim: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação. O que é emulação? No caso é competição, rivalidade. Tá? Então, do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. A gente pode ver aí, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos santos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. E se nela permanecereis de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Que maravilha! Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então o que a gente pode ver? A Deus toda a glória. E aí chega outro ponto, né? Deus mostra o quê? Pois Deus mostra sua bondade e graça ao inserir os gentios em sua aliança. Então, quer dizer, Deus vai mostrar a sua bondade e graça ao nos receber para Ele. Então aqui o apóstolo Paulo ele faz o quê? Ele faz uma comparação, né? Que dentro da grande oliveira você tem ramos. E quem seriam os ramos principais? Seriam de início, né, os israelitas e sua descendência, os judeus, seriam os naturais. Mas agora nós, né, gentios, somos chamados de oliveira brava. E aí mostra-se a bondade, né? A paz de Cristo Jesus, Deus abençoe, irmão Maurício, fique à vontade aqui no nosso meio, tá bom? Deus abençoe. Então, quer dizer, a gente pode perceber aqui nesse texto que essa comparação que o apóstolo Paulo faz de sermos chamados nós de ramos, né, dos ramos bravos, né, ramos de oliveira brava enxertados na oliveira natural, mostra o quanto Deus nos amou, o quanto se cumpre, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é que é o mais importante. Deus amou o mundo de tal maneira, então a gente se inclui dentro disso. Ou seja, antes da fundação do mundo, fomos eleitos para darmos frutos. Mas esse é que é o ponto principal. Deus em nenhum momento permite que nós venhamos a nos gloriar ou nos acharmos melhores que os judeus hoje que estão com o coração endurecido. A gente percebe aí, né, hoje com a informação distribuída a todos, né, que no caso é a informação irrestrita que a gente vê na internet, a gente percebe tanto cristãos baseados nas Sagradas Escrituras que vivem pela graça, quanto muitos o que acontece, que querem se voltar ao judaísmo, né? Mas aí a gente percebe que há o grupo dos membros do judaísmo que não querem saber de nada com Jesus, nada absolutamente. Então a gente tem que saber disso.
E aí esses que não querem saber de nada, por outro lado, Deus dá oportunidade hoje para eles se arrependerem. E como eu tinha falado antes, o período em que vivemos é um período em que a gente sabe que quanto mais se aproxima a volta do Senhor, esses judeus, o que acontece? Uma parte está se convertendo. Agora, claro que evidentemente, só quem pode avaliar se uma conversão é verdadeira ou não é o próprio Deus em sua soberania. E aí a gente pode perceber esse amor de Deus para conosco, a gente pode perceber isso em Malaquias 1:2. Primeiro, pela própria eleição dos judeus. Você vê aqui, ó, Malaquias 1:2, é um texto muito interessante, né? Malaquias 1:2 vai dizer o seguinte, aí eu, abrindo aqui a palavra, se você puder também acompanhar comigo, Malaquias 1:2, né? Você vai verificar aqui, lá em Malaquias 1:2, que vai dizer assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Então, isso aqui nesse contexto está falando o seguinte, olha, entre dois irmãos, e aí a gente viu isso no capítulo 9, né? Entre dois irmãos que ainda não tinham feito nem bem nem mal, Deus já tinha escolhido Jacó para ser Israel. Não tinham feito nem o mal nem o bem. Quer dizer, propósito de Deus. E aí esse é um dos mistérios da palavra de Deus, é justamente isso. Naquilo que a Bíblia não fala, não devemos perguntar nada. Guarde isso. Naquilo que a Bíblia não fala, não devemos perguntar nada. Esse é que é o ponto. Esse é o chamado viver pela fé, verdadeiramente. É o viver pela fé. A gente tem que entender isso. Que o viver pela fé é isso. Diferentemente, né, de um trabalho, seja o qual for, de um trabalho de questionamento, não é? Que um jornalista faz, que um historiador faz, que um filósofo faz, que um intelectual faz, nosso caso não é esse. Nosso caso é de aquilo que está revelado nas Escrituras é a verdade de Deus e ponto final. E se Deus resolve se calar, não somos nós que vamos querer forçar a Deus a falar alguma coisa. Antes, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, acima de tudo. Então a gente pode perceber aqui. E aí uma outra promessa interessante é a de Gênesis 18:19, que fala também da eleição de Abraão. Olha só uma coisa interessante aqui da eleição de Abraão. Gênesis 18:19. Quando Deus elege, quando Deus escolhe Abraão para ser bênção para as nações. Porque também aqui está. Aí 18:19 diz: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Quer dizer, a todos dele. E aí a gente vê em Gênesis 12, ser bênção para todas as famílias da terra. E em Gálatas, isso é que é o ponto, aí eu tenho que frisar novamente a epístola aos Gálatas, né? Que é muito interessante nesse sentido, que a gente pode ver, principalmente no capítulo 3, que a gente pode perceber o seguinte, no capítulo 3, versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, esse é o ponto, né? Que a gente pode perceber isso. E aí temos o seguinte, nesse mesmo capítulo 3, a gente pode perceber, mas a Escritura encerrou tudo, versículo 22, Gálatas 3:22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. E aí o versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a gente pode perceber aqui a maravilha de Deus nos ter escolhido, né? Se ao mesmo tempo os judeus foram rejeitados por conta da rejeição que eles tiveram ao Senhor Jesus
não é? Condenando através de sua liderança, né? Através de um julgamento ilegítimo, né? Humanamente falando, foi um julgamento ilegítimo, mas que a gente vê o propósito de Deus ali, Jesus recebendo sobre si a condenação justa que nós merecíamos, né? A gente percebe ali o que acontece. Se ao mesmo tempo essa liderança rejeitou o Senhor Jesus, por outro lado, há uma promessa de que eles serão restaurados. Há uma promessa. E essa promessa, eu volto a dizer, é um dos sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, digite aí no texto, tá bom? Irmão Maurício, irmã Lidiane, irmã Karen, irmã Viviane, Miguel, no Instagram, tá bom? Alguém aqui com alguma dúvida, tá? Pode digitar aí uma dúvida ou um comentário, quem quiser comentar, né? Pode fazer seu comentário acerca do que Deus fez por nós e do que Deus está fazendo por nós. E aí eu quero deixar isso bem claro, né? Opa! Amém, irmã Karen. Deus abençoe. Alguma dúvida, algum comentário acerca disso, né? Do nosso relacionamento com os judeus, né? E aí aqui eu quero lembrar só o seguinte, uma coisa muito importante. Temos também que ter cuidado. Por sermos gentios, o que acontece? Não somos obrigados a festejar Hanukkah, que é a festa das luzes deles. Não somos obrigados a festejar o Pentecoste deles, ou festa da colheita. Não somos obrigados a festejar pães asmos. Não somos obrigados a festejar o Pêssah como eles festejam. Tá bom? Isso aí a gente tem que deixar claro. Não somos obrigados a festejar festa dos tabernáculos. Por quê? Aí que está o ponto. Porque tudo se cumpre em Cristo. Ah, ok. Deus abençoe, irmã Vivi. Deus abençoe, irmã Viviane. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bom? Então, qualquer dúvida, estamos aqui para sanar as dúvidas. Tá bom? Então, eu quero deixar isso bem claro. Porque há movimentos hoje, na atualidade, né, que falam que a gente tem que chegar, a gente tem que fazer Hanukkah, fazer tabernáculos, etc. E aí também resolve recriminar quem comemora Natal, né? Recriminar quem comemora Natal. E aí eu quero aproveitar e deixar de uma maneira bem clara sobre essa questão de Natal. Natal, acima de tudo, tem que glorificar a Jesus. Esse é o ponto final. E outra coisa, agora sim, as restrições que devemos ter em relação ao Natal são as seguintes. A figura de Papai Noel, tá? Porque aí já tem a ver com a adoração de santos, né? Figura de Papai Noel, não devemos, tá? Outra coisa, anjinhos, né? Anjinhos, não, também não. No caso específico nosso, o que acontece é o presépio como fim em si. Até é bonito as representações do presépio, mas nós cristãos, muito mais do que o presépio, a gente deve colocar esse presépio em prática, sabe em que sentido? Reunindo a nossa família. Reunindo a nossa família em torno da adoração à pessoa de Cristo. Isso é que é o mais importante. Agora o problema, aí outro problema também, né? O chamado problema da árvore de Natal. Árvore de Natal não há problema nenhum nela. Tem muita gente que diz que a árvore de Natal é consagrada a demônios, que a árvore de Natal é uma representação da rainha do céu, da rainha do mar e outras coisas. Não, esquece isso, isso não tem nada a ver. Isso aí é muito mais um costume dos povos germânicos. Quem são os povos germânicos? Alemães, franceses, ingleses e os Estados Unidos, como é descendente dos ingleses, né? São descendência dos ingleses. Aí você tem, tá? Então, a árvore de Natal não tem problema nenhum. Antes até ela serviu como o quê? Historicamente falando, ela serviu como um instrumento, né? Como um instrumento em que missionários da época da Idade Média se utilizaram ela para demonstrar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Que havia o chamado carvalho de Odin que as pessoas adoravam. Então aí nesse momento, um desses missionários, que se bem me lembro foi Bonifácio, né? Bonifácio chegou e cortou o carvalho de Odin. Aí ao cortá-lo, eles pensavam que ele seria fulminado e não foi fulminado. E aí, pelo contrário, começou-se a homenagear no meio dos povos germânicos a pessoa
ao Senhor a obra de Cristo Jesus. Então quer dizer, então a árvore de Natal em si não tem nada a ver. Agora o problema sim está, é a figura de Papai Noel chamado Santa Claus ou São Nicolau, né? E o problema relativo é o quê? A questão dos anjos. Por quê? Os anjos vieram para ministrar em nosso favor e não para serem adorados ou serem invocados. Não, eles são ministradores. A gente sabe que quando Deus atua, principalmente nos nossos livramentos, o que acontece? São os anjos ministrando em nosso favor. Principalmente no livramento fica a coisa mais evidente. E outras coisas as quais a Escritura não nos autoriza a conhecer. Volto a bater na mesma tecla. Quando Deus se cala, nós não perguntamos nada. Quando Deus se cala, nós não perguntamos nada. Isso aí, irmã Viviane. Então é isso. Não é pecado, tá? Montar a árvore de Natal. Não é pecado. Tá? Isso aí eu quero deixar bem claro de maneira prática. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida das considerações que eu falo do relacionamento entre judeus e gentios? E aí até em consequência também da festa do Natal, alguém ficou com alguma dúvida? Irmão Maurício? Ah, sim, a questão de anjos, irmã Karen, né? Já vi pessoas até ordenando fazeres aos anjos. Há uma idolatria muito grande a eles. Então, essa é a realidade. A gente tem que ter uma visão muito equilibrada. E qual é essa visão equilibrada? É a visão que está lá no capítulo número 1 da Epístola aos Hebreus. Capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, o que vai dizer lá? Vamos lá em Hebreus. Né? Vamos lá em Hebreus. Ah, então. Justamente, irmão Maurício. Então, a questão de não poder, né? De não poder ter a árvore de Natal, muitas vezes isso aí na realidade é uma superstição que foi criada no nosso meio. Mas a árvore de Natal pode ter naturalmente. A árvore de Natal em si pode ter. Ela sim, pura. Enfeitezinho aqui, ali e tal. Mas agora, o problema está o quê? Você colocar anjinho e colocar lá o presépio. Aí sim, aí é que há o problema no nosso meio evangélico. Mas a árvore de Natal em si não há problema. Ela própria tem uma história bonita, que é essa história de evangelização. Tá bom? Então aqui, Hebreus, né? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, o que vai dizer? Aí podemos saber aqui, né? Que é o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer dizer, a pessoa de Cristo sendo exaltada. Não está falando aqui de anjo ser exaltado. Aí vem, tendo se tornado, e aí ponto, ó. Aí está falando da humanidade de Cristo. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí está falando da humanidade de Cristo. Aí vem, pelo qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Quer dizer, não está falando aqui da exaltação de anjos. Aí vem aqui, ó. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Não está falando de obra de anjo aqui. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão qual veste. Está falando da criação. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os seus anos jamais terão fim. E aí vem aqui por fim, ó. Ora, a qual dos anjos jamais disse:
assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Está falando de quê? Da pessoa de Cristo, em contraste com os anjos. Então quer dizer, quando você vê aqui grupos como os adventistas do sétimo dia, que dizem que o arcanjo Miguel é o próprio Senhor Jesus, olha aí a heresia. Heresia geralmente ela se caracteriza com o quê? Em atribuir a Deus aquilo que ele não é. Aí você fala, é heresia mesmo. Quando você atribui aquilo que Deus não é, é heresia. A pessoa, o ser de Deus. Então dizer, comparar o Senhor Jesus a um anjo, impossível. E aí vemos aqui, ó, acerca da natureza deles. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, ou seja, a favor de nós? Quer dizer, então toda a ordem que tem que ser dada aos anjos não é dada pela gente, é dada por Deus. É Deus que dá a ordem aos anjos, e não nós. Ou seja, nossa oração tem que se voltar pura e exclusivamente ao Pai, com a assinatura de Cristo e com a intercessão na terra de quem? Do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo é quem tornam válida, né? A nossa oração se torna válida por causa disso. Então, vamos prosseguir aqui, né? Aí chegamos aos versículos 25 ao 32. Versículos 25 ao 32, que vão dizer o seguinte, né? Em Romanos, né? 25 ao 32, que a Deus toda a glória. 25 e 32 vai dizer o seguinte aqui, né? A gente pode perceber aqui de uma maneira bem clara. 25 e 32, que vai dizer: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento para Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aí a pergunta que vem, serão todos os judeus? Serão todos os descendentes? Não, não serão todos, mas sim os que verdadeiramente experimentamos. Tá? Ah, sim. Então aqui a gente pode perceber, vem, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Aí outra vez, fala-se dos gentios que não creem em Jesus como Messias. Né? Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Quer dizer, a porta é aberta para eles. Tá? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Muita gente, é engraçado, usa esse texto, né, para justificar os seus pecados. Seja muito bem-vindo, irmão Evandro, aqui no Instagram. Deus abençoe. Tem muita gente que quer justificar os seus pecados e viver numa vida de lascívia, de prostituição, numa vida de mentira, de roubo, de assassinato, dizendo, não, porque uma vez Deus tendo me chamado, eu posso viver de qualquer maneira. Aí aproveita esse texto aqui para dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Verdade é. Mas só que o que acontece? Se a pessoa vive em rebeldia contínua, na realidade essa pessoa nunca foi eleita. Se ela até o fim da vida dela espera que por ela ser eleita ela pode viver como quiser, na verdade não é nascida de novo, na verdade nem se pode ter certeza da salvação desse indivíduo, dessa pessoa. Se a pessoa diz assim, se Deus me escolheu antes da fundação do mundo, então eu posso matar, roubar, mentir, fazer feitiçaria, que tá tudo bem. No final, Jesus me salvou. Nananina, não. Isso aí, sabe o que isso é? É o espírito do engano de Saul, que sempre se valeu de que era ungido do Senhor. Sim, é verdade, irmã Viviane. Então, é o espírito de Saul, que se valeu da sua eleição para agir como agiu, perseguindo Samuel, perseguindo Davi, perseguindo os servos de Deus, quando ele mandou matar toda aquela família de sacerdotes, que era a família de Abiatar, né? Quando ele consultou a feiticeira de Endor, né? Para fazer ali uma sessão espírita, como se diz nos dias de hoje, né? Mas na realidade o que acontece?
Deus, verdadeiramente, Ele nos elege antes da fundação do mundo. Mas não é para viver de qualquer maneira. É para viver em santidade. É para viver cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o mistério da eleição, como eu dito, é um mistério que a gente não pode explicar, mas que é verdadeiro. E aqueles que resolveram viver agora, nesse momento, em rebeldia, têm possibilidade de salvação? É como os judeus. Até o seu último fôlego de vida pode se arrepender. E aí verdadeiramente experimentar, né, a experiência da regeneração, a experiência do novo nascimento. Então, por exemplo, hoje o que está afastado, a gente sabe perfeitamente de que esse ainda não nasceu de novo. Eu gosto sempre de usar o exemplo de Pedro. Andava com Jesus, falava com Jesus, realizava os milagres de Jesus, mas quando chegou no momento em que sua fé foi testada, ele negou o Senhor 3 vezes. E aí o Senhor, o que tinha dito a ele antes? Quando tu te converteres, consola aos teus irmãos. Consola aos teus irmãos. Então isso tanto é, né? Sim, irmã Viviane. Saul começou com os profetas e terminou com a feiticeira. Sim, exato. E aí pode-se perceber que a eleição dele não foi nada. Não foi chamado de herói da fé, como Davi foi. Tá? Então quer dizer, aí a gente analisa o seguinte, Pedro, e aí no final de tudo, Pedro se arrependeu. E aí o que aconteceu com ele? Automaticamente a gente sabe que Deus chegou para o restaurar, colocou 3 vezes, assim como ele negou 3 vezes ao Senhor, 3 vezes o Senhor perguntou e o desafiou dizendo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, se tu me amas de fato, então apacenta, cuida das minhas coisas. Então quer dizer, ele foi provado para ser restaurado. Então quer dizer, então hoje, se tem alguém afastado na sua família, pode crer, ele precisa de restauração, mas principalmente ele precisa de conversão, precisa de verdadeiro novo nascimento. E aí, é o que acontece, é uma palavra de quê? De esperança. Quando a gente diz que a pessoa se desviou, a pessoa se afastou, etc, etc, ainda há esperança, porque ela ainda não se converteu de fato de verdade. Quando ela se converter de fato de verdade, ela voltará para o Senhor. Então, quer dizer, isso é uma palavra de esperança. Agora, quando você diz que essa pessoa já se converteu antes, cuidado, porque sem querer você vai estar condenando essa pessoa. Porque o que acontece? Deus não faz obra pela metade. Deus não faz obra pela metade. Deus faz obra definitiva. Deus não é de ficar voltando atrás. Olha um dos atributos de Deus. Os atributos de Deus, o que é? É o quê? Permanência. É o quê? Fidelidade. É o quê? Perfeição. É o quê? Santidade. Não é? Deus é perfeito. Deus não se arrepende do que faz. Porque se a gente diz que a pessoa se converteu de fato e de verdade e foi para o mundo, opa, tem alguma coisa errada aí. Então a gente está dizendo que Deus se arrepende. Deus fez alguma coisa errada. Deus salvou a pessoa errada. E não é isso. Se Deus ele faz uma obra perfeita e definitiva, então a gente pode ver o seguinte, que na realidade essa dita conversão dessa pessoa que se afastou, na realidade foi apenas o quê? Uma conversão de boca, né? É uma coisa superficial. Mas aí, se a gente crê que essa pessoa ainda tem oportunidade para ter salvação, continuemos a orar, continuemos a buscar ao Senhor, continuemos a ter esperança. Então, isso eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá bom? Então, a misericórdia de Deus, aí a gente pode perceber isso, né? Que ela é mostrada dessa forma. E agora eu vou partir, né, para os versículos, no caso, 25 ao 32, como eu já tinha lido, né? O 25 ao 32, deixa eu só confirmar aqui. Então, eu faço essa parte aqui, fechando essa partezinha aqui, a gente pode ver o seguinte, essa partezinha. A misericórdia de Deus é para com todos. Por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 e Romanos 1:16 vai dizer aqui, ó, que todos nós somos necessitados da graça. Romanos 1:16 vai dizer assim,
Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é para todos nós. Daí a nossa missão de anunciar o Evangelho para todos. Não é? É a misericórdia. Ninguém merece ser salvo. E esse é que é importante. Isso eu falo constantemente em todos os lugares que eu piso, em todos os lugares que eu falo. Ninguém merece perdão de Deus. Ninguém merece a reconciliação que vem de Deus. É pura graça. E por último, né, chegamos aqui a Deus toda a glória. Versículos 33 ao 36, quando a gente gosta de louvar aquele cântico, né? Aquele cântico da Batista da Lagoinha, né? Do Diante do Trono, né? A Ele a glória, né? A Ele a glória, a Ele a glória. Chega aqui, ó, a base dele está aqui, ó. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ou seja, Deus alcançar a todos, Deus dar oportunidade aos judeus e nos dar tão grande salvação sem merecermos. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Fidelidade de Deus, esse é o atributo dele. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem vai conhecer, né? Ou quem foi seu conselheiro, né? Quem deu ideia, né? Quem deu opinião? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Olha só, quem deu a ele? Ninguém pode dar nada, a gente não pode dar nada a Deus. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado. E aí vem, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quer dizer, aqui a gente pode ver que a soberania de Deus, aí o ponto, a ele toda a glória, porque dele, ou seja, algo que pertence a ele, é a vontade soberana dele, como Deus. E aí temos a sua atividade soberana por meio dele, ou seja, é Deus quem opera. E é tudo para ele, ou seja, sua glória soberana, ou seja, nós glorificamos a riqueza, o poder e a sabedoria de Deus em tudo isso. E quando fazemos tudo isso, nós temos verdadeiramente o que? Nós experimentamos o que? A paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa antes de encerrarmos essa noite? Tá bom? Estarei aqui fazendo a oração final. Eu nem sei se no Instagram ainda vou ter o tempo suficiente, né? Façam aqui seus comentários em nome do Senhor Jesus. Alguém tem algum comentário? Irmã Karen, irmão Maurício, irmã Lidiane, alguém tem algum comentário? Comentário sobre o que eu falei sobre essa questão de conversão, questão de restauração. Alguém faz algum comentário? É só digitar, tá bom? Fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Alguma dúvida? Irmão Maurício, irmã Karen, irmã Lidiane, alguma dúvida aí no Facebook? Irmã Viviane aqui no Instagram. Alguma dúvida? Só digitar aqui rapidinho antes de fazermos a nossa oração final. Tá? Digite aí a sua dúvida em nome do Senhor Jesus. Alguém quer digitar? Pode digitar, fique à vontade. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida em nome do Senhor Jesus? Alguém com alguma dúvida? Em nome do Senhor Jesus. Pode digitar aí, né? Ah, sim. A Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmã Karen. Nenhuma dúvida, né? Foi tudo muito bem explicado. Toda a honra e toda a glória seja sempre dada a Ele. Amém. Irmão Maurício, alguma dúvida? Irmã Lidiane, alguma dúvida? Em nome do Senhor Jesus. Se não há nenhuma dúvida, só digitar aí dizendo amém, né? Que a gente vai estar orando pelas famílias agora. Em nome do Senhor Jesus. Mais algum comentário? Opa! Deus abençoe, irmão Maurício, sem dúvidas, né? Mais alguém? Então, eu vou estar encerrando com uma oração agora. Que Deus faça uma grande obra na vida de vocês. E Deus abençoe a todos que curtiram, a todos que acompanharam, a todos que
participaram, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus. Só um último comentário assim bem rápido, né? Que se você quiser saber mais sobre nossa opinião acerca do avivamento que está acontecendo na Universidade Asbury, né? A gente pode dizer assim, né? Muitas pessoas chamam de avivamento na Universidade Asbury dos Estados Unidos. A gente pode dizer o seguinte: aguardemos no Senhor os frutos para ver se verdadeiramente há um avivamento. Mas eu espero em Deus que seja verdadeiramente o avivamento que está acontecendo lá em Asbury. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Que Tu continues abençoando grandemente a vida dos Teus servos que participaram desta live. Que Tu continues abençoando grandemente, Senhor, a vida, ó Pai, da família da irmã Viviane, do nosso irmão Vladimir, para a honra e glória do nosso Senhor. Pela vida, Senhor, da família do nosso irmão Maurício, pela vida da família, Senhor, da nossa irmã Lidiane, da nossa irmã Karen, junto com seu esposo Rodolfo, a todos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sejam eles abençoados grandemente e poderosamente com amor, Senhor, a Tua palavra, e que o Teu poder esteja sobre eles, para que eles possam suportar os dias maus e possamos todos nós suportar os dias maus. Agora visita, Senhor, os enfermos da Tua casa, visita, Senhor, em nome de Jesus, a irmã Giselda, visita, Senhor, ó Deus, a irmã Eda, visita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a parentela, Senhor, do irmão Maurício, Senhor, nesse momento, visita, Senhor, também, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a família, ó Deus, representada aqui, também há outros enfermos, como o irmão Ailton, Senhor, e também, Senhor, o irmão Walter. E a todos os demais que eu não tenho mencionado, Tu venhas a alcançar, talvez os quais eu tenha esquecido. Mas prepara-nos, Senhor, para sempre darmos honra e glória a Ti. Vem agora o carnaval, que estejamos vigilantes e atentos para sermos luz do mundo e sal da terra para a Tua glória. É o que Te louvamos, é o que Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Como vai haver carnaval, então é o seguinte, eu vou estar fazendo aqui, né? Vou estar fazendo mais uma nova live. E aí eu vou estar falando nas redes sociais qual será o horário. Devo fazer novamente sábado à noite. Vou fazer outra live e aí eu vou estar falando sobre o tema santidade. Contrapondo a santidade em meio a uma geração impura. Contrapondo a santidade em meio a uma geração pura. Esse será o tema. Contrapondo a santidade a uma geração impura. Eu vou estar falando sobre isso no sábado à noite. Depois eu vou confirmar qual é o horário exatamente. Que Deus os abençoe poderosamente, maravilhosamente. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Deus abençoe a todos aqui presentes no Instagram, nossa irmã Viviane, e a todos os demais, tá bom? Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando aqui no Instagram. Encerrando aqui também no Facebook. Né? Deus os abençoe.